Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética e agora estamos aí já indo para a reta final do assunto, o fruir do avivamento. Hoje estamos completando 140 mensagens somente desse assunto que é o fruir do avivamento. Então, nosso objetivo aqui é que você compreenda a palavra de Deus e compreendendo as coisas vão favorecer para a sua vida, como estão favorecendo para a minha. Vamos lá? Estamos no último tema, E aí dividido em algumas partes. E hoje vamos para a segunda parte com o tema Negatividade e Dúvida Perpétua, parte 2. Vamos lá para os nossos textos bíblicos. Números, capítulo 13, versículo 27 até o 33, que diz assim: E relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: Como podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós? E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Vamos lá, ainda em Números, agora capítulo 32, versículo 7, que diz assim: Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel? Para que não entre na terra que o Senhor lhes deu. Agora vamos para o livro de Mateus. Mateus, no capítulo 9 e no versículo 29. Mateus 9, 29. Que diz assim: Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Ainda em Mateus, capítulo 13, versículo 58. Capítulo 13, versículo 58, que diz assim: E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Para finalizar, vamos para Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo 3, versículo 12 até o 19, que diz assim: Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se dignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou
que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então esse último versículo aqui, então, versículo 19, ele é bem interessante, é bem forte para o nosso entendimento. Eles não puderam entrar por a única razão, por causa da incredulidade. A incredulidade hoje, ela se torna exatamente o ponto crucial de nós não adquirirmos aquilo que Deus tem para nos dar. O que Deus vai exigir de você, de mim, é exatamente fé, acreditar nele, confiar nele. Ele sempre vai trabalhar para que nós viemos a confiar no que ele disse na sua palavra. Vamos lá então? Hoje o tópico, ele é bem interessante também. Desânimo, um trabalho de dentro. O desânimo hoje tem sido, o trabalho principal de Satanás e seus demônios, para poder não permitir que a igreja avance. Vamos lá então? Então, como o inimigo danifica a fé dos indivíduos e igrejas? Na maioria das vezes, é um trabalho feito de dentro da igreja, de acordo com as Escrituras. As armas do inimigo envolvem irmãos em Cristo que semeiam sutil e abertamente sementes de desânimo e dúvida. Não se engane, crentes com uma mentalidade consistentemente negativa são parentes espirituais dos espias israelitas, que trouxeram más notícias e desânimo e temor. Nós vimos lá no texto que nós lemos inicialmente, de Números 13, que eles, na verdade, eles praticamente não acreditavam. E eu fico perguntando, às vezes fazendo esse questionamento dentro de mim, eles viram o mar vermelho se abrir, viram tantas coisas acontecerem, viram chover pão do céu, viram maravilhas acontecerem, viram a rocha na água, viram milagres extraordinários, viram uma coluna de fogo, iluminando eles durante a noite, viram uma nuvem sobre eles no deserto, enfim, milagres aconteceram. Infelizmente, na hora que eles vão colocar em prática, Deus demonstrou desde o início que Deus estava com eles. É assim que Deus faz. Ele demonstra que está conosco. Porque quando chegar na hora crucial, viemos crer, viemos acreditar e avançar. O que aconteceu aqui é que eles, no momento crucial, eles recuaram. Que é o que acontece às vezes com muitas pessoas que trabalham tanto no Evangelho e depois que chega o momento de avançar, que esse é o momento crucial, e às vezes é quando eles param. Infelizmente, perdem tudo. Então, e o pior de tudo é que esses probleminhas, e que esses desânimos, que esses ataques de desânimo vêm justamente de pessoas dentro da igreja, como vieram ali. Você vê, foram enviados 12 espias, 10 deles vieram com um relatório negativo. Não, o negativo que eu falo é em termos de luta, porque a terra era boa, a terra era agradável, a terra era própria, era que Deus tinha falado. E 2 deles vieram dizendo que tinha condições de vencer. Gente, eles venceram batalhas, venceram batalhas. E mesmo assim, eles não acreditaram que Deus podia também lhes dar vitória naquela batalha ali e vencer os gigantes ali, os filhos de Anak, os gigantes. Deus tinha esse poder, eles tinham que estar cientes que o Deus que abre um mar para eles passarem, o que seria aquele gigante perto de Deus? E na verdade, temos que crer que é Deus que age. Então, o que eles pensavam é que quem agir era eles. E aí é que quando a gente pensa que nós vamos usar nossa própria força, aí sim, não tem como avançar. É que às vezes acontece conosco. E o pior de tudo, chama atenção, é no último versículo. Nós somos à vista deles como gafanhotos. Até eles pensam, talvez eles nem falaram isso, eles nem mencionaram isso. E se mencionasse, problema deles. Mas eu não posso nunca me diminuir diante daquilo que quando estou na presença de Deus, porque Deus é soberano, Deus é poderoso para agir em nosso favor. Temos que aprender a crer nisso. Vamos continuar aqui. É significativo que os duvidadores olharam a terra
que Deus lhe tinha prometido e viram o tamanho dos obstáculos ao invés do tamanho de Deus. É isso aí. E quando nós olhamos somente para os obstáculos, certamente vamos esquecer e não vamos esquecer do tamanho de Deus. Deus é muito maior do que qualquer coisa. Muito maior. E Deus provou isso, como já falamos, né? Eles insensatamente focaram em si mesmos e nos seus inimigos, em vez de focarem no poder e na promessa de Deus. Deus tem promessa sobre a sua vida, nós falamos isso ontem. Deus tem promessa, então se foque nessa promessa, avance nessa promessa, porque Deus é o Deus que promete e cumpre o que Ele falou. Tragicamente, os israelitas ouviram ao que duvidaram, e o resultado foi uma lição para todas as gerações, igrejas ou pessoas que consistentemente duvidam morrer no deserto espiritual. Esse padrão triste predomina em milhares de igrejas hoje. Eu conheço uma porção que não cresce, que não avançam, que ficam com medo das dificuldades. E às vezes vivemos hoje aí que em locais aí estão sendo, em vez de a luz brilhar, brilhar e prevalecer, é a treva que está prevalecendo. É um problema seríssimo isso. Quando começamos a duvidar de Deus, imediatamente provocamos um curto-circuito que interrompe o fluir da sua presença em nossas vidas e igrejas. A frase escrita por Mateus, capítulo 13, versículo 58, descreve maravilhas, muitas maravilhas de congregações modernas. E ali vemos, nós podemos revê-la novamente, é que a incredulidade ela é o ponto principal que faz com que as pessoas não alcancem. E a palavra que nós lemos aqui, que é Mateus 13, 58, ela foi escrita para os nazarenos. Não tem aquela coisa, você é um nazareno, quer dizer, aquela pessoa que ela está completamente oposta a Deus. Ele disse, olha, e não fez ali muitos milagres, por causa da credulidade deles. É o que acontece. As coisas não acontecem em determinados lugares, porque a incredulidade ela prevalece. Então, como reagir diante disso tudo? Nós vamos aí mais tarde, mesmo que no contexto aqui não esteja enquadrado nesse tema, mas a gente vai aqui procurar trazer para você uma mensagem particular. Nem que seja a última mensagem, né, depois dessa aqui, depois desse tema aqui. Eu vou trazer para você como avançar em meio às incredulidades. Anote o tema aí, né? Esse tema eu vou elaborar ele para você. Vamos continuar aqui? Último ponto agora, hein? Quando as pessoas ou igrejas entristecem o Espírito de Deus pela incredulidade, rapidamente ficam reduzidos a viver na capacidade da carne, em vez na capacitação de Deus. Como resultado disso, incontáveis pessoas vivem secas, derrotadas e com muito pouco poder ou visão. Ano após ano, o número de batismo das igrejas permanece baixo, enquanto conflitos e tensões parecem sempre estar presentes. Quando as pessoas e igrejas falham em viver pela fé que esperam, vive suas vidas no deserto. Já que Deus providenciou uma vitória gloriosa e poder, é muito triste que crentes e igrejas permaneçam num deserto de dúvida. Então, tem que sair desse deserto, amados. Mas se você for continuar a história, que começa ali em Josué, você vai ver que as coisas ali mudaram. Mas o mesmo livro de Deuteronômio, você vai observar que é chamado o segundo mandamento, né? É o segundo mandamento, né, que fala. Se não for, faça igual. Mas fala que é a segunda mensagem de Moisés, e foi a mensagem fortificando, né, justamente essa questão da fé. Porque agora Moisés não iria entrar na terra prometida. Josué iria liderar essa terra para eles. Mas que eles precisavam agora entrar com fé. Tanto que deu certo. Tanto que eles venceram a batalha.
como nós podemos observar a partir do capítulo 1 em diante do livro de Josué. Queridos irmãos, não vamos ficar no deserto, porque eu vejo muitos irmãos, muitas igrejas no deserto. Acho que batizar 2 ou 3 por mês, por ano, é o bastante. Eu batizei, aí faz a foto lá de 4 pessoas batizando em um ano. Então eu não acho isso uma ação de Deus. Está baixo, muito baixo mesmo. Então precisamos analisar tudo isso e nos voltar para aquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para batizar. Na primeira mensagem pregada para os discípulos foram 3.000 almas se convertendo. Então, a primeira 3.000 almas. Hoje em dia, a primeira mensagem, o primeiro batismo de uma igreja é uma alma, é uma pessoa. Mas não é isso, está alguma coisa errada. Então precisamos aí voltar. Amanhã estaremos aí com a terceira parte desse tema, né, importante, que é negatividade, dúvida perpétua. E amanhã estaremos com a terceira parte, tá ok? Nos aguarde aí e fique ligado. Deus tem muita coisa para nos ensinar, para mim e para você. Amém.